galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do Dirigindo em 24 horas. O objetivo desse vídeo é fazer com que a Raíssa, minha esposa, volte a dirigir. Ela está há 7 anos. Oi? 7 anos. 7 anos sem dirigir. Provavelmente deve ter esquecido tudo, ou quase tudo. Então nós vamos seguir nessa saga para fazer com que ela consiga sair do zero, que eu vou ensinar como fosse do zero, ao avançado. Peço a ajuda de vocês para nos ajudarem a evoluir esse canal, se inscrevendo, compartilhando. Eu prometo que em um vídeo eu vou dar um treinamento para ela de direção defensiva e evasiva. Então, se a gente bater as nossas metas, seguir com a ajuda de vocês, vocês também vão ter um vídeo desde quando ela começou até chegar a fazer um curso de direção defensiva e manobra evasiva. Mas até lá nós temos uma longa jornada e aí conto muito com a ajuda de vocês para alavancar o nosso canal. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer o veículo. Eu vou dar algumas dicas também do cotidiano, algumas particularidades. E aí, como toda primeira aula, que geralmente se dá na autoescola, nós vamos começar regulando o banco, posicionamento, tudo direitinho. E a gente vai avançando. Vou posicionar a câmera ali do lado de fora, para ter o melhor ângulo de visão. E aí vamos começar a aula e a saga. Então, mas enquanto isso, você já vai se inscrevendo, ativando o sininho. Vamos entender como que é a questão do ajuste do banco. Você tem que deixar sua perna levemente flexionada. Pisa aí na embreagem. Ó, ela está literalmente esticada, não está encostando o calcanhar no chão. Pisa até o final. Apoia o calcanhar no chão. Beleza. Com o outro pé, apoia o calcanhar no chão e simula freio e acelerador. Beleza. Esse pezinho, geralmente esse espaço aqui é o espaço para você poder descansar o pé. Tá? Mas tem algumas pessoas que preferem dirigir desse jeito com o pé recolhido. Não tem problema. É muito importante você estar literalmente encostada. Muitas pessoas acabam ficando um pouquinho para frente aqui e fica o espacinho do banco e o cóccix. Então você tem que estar totalmente grudada no banco. E aí você consegue fazer essa partezinha aqui também, fazer para frente ou para trás. Nesse caso, você precisa colocar os pulsos em cima do volante. O pulso, só o pulso, essa parte aqui, ó. Estica o braço. Isso. Bem no meio, lá em cima. Exato. Agora leva a mão para o volante e aí você vai ver que já está na posição correta. Essa distância aqui, ó, entre a buzina e o seu rosto tem que estar no mínimo 30 centímetros. Por que 30 centímetros? Se o veículo tiver airbag, ia acabar você tendo uma fissura no nariz, você acabar machucando o seu nariz. Então tem muita gente que dirige muito para frente. Jeito errado. Porque fazem isso para poder enxergar o capô, para ter uma noção de se está chegando. Não, mas aí na cabeça da pessoa enxerga, mas tudo bem. Volta para a posição correta. Vamos conhecer o painel. Você gira a chave no primeiro estágio, tem que acender todas as luzes. Nesse momento ele está fazendo uma leitura em todos os sensores. E aí quando você der a partida no veículo, a luz que permanecer acesa é a que de fato ele identificou ou com alguma anomalia ou com algo que precisa ter atenção. Só ficou uma, que é o freio de estacionamento. Então vamos voltar aqui. Vocês estão vendo aí na tela todas as informações de todas as luzes para que vocês consigam analisar e tirar a dúvida de vocês. Aqui eu vou fazer um breve resumo. Luzes vermelhas, o veículo não pode andar. Então você tem esse ponto de exclamação, a luz de estacionamento, que é o freio de mão, ou algum problema no sistema de freio. Geralmente o fluido de freio, quando está baixo, essa luz começa a piscar, começa a acender. A lâmpadazinha vermelha ali, parece a lâmpada do Aladim, é o nível do óleo, não pode andar sem óleo. Essa aqui, no formato de bateria, essa é a luz da bateria, é aonde você vai identificar quando está tendo algum problema para o seu veículo, como o alternador. Você tem tacômetro, né, ou o RPM, e você tem o velocímetro do lado. Geralmente a bolinha desliga, farolete, que é a luz de posicionamento, farol baixo, farol alto, seta e para baixo, seta, como se fosse virando o volante. É o limpador de para-brisa. Imagem retangular representa o vidro de trás. Imagenzinha igual um leque, aí é o para-brisa aqui, é esse vidro da frente. Como é retangular, tá vendo que tem
ondazinhas. Esse é o desembaçador traseiro, tá? São aquelas linhas que ficam lá no vidro lá atrás. Deixa eu mostrar aqui. Aqui em cima você tem tanto a hora quanto um indicativo de inspeção, que é para a questão de fazer uma manutenção no veículo, e o odômetro do carro. Marcador de combustível aqui do lado, e aqui é o marcador de temperatura do motor. Agora, vamos aprender a regular o espelho. Nesse carro como elétrico, os 4 vidros, L significa left e R significa right. Esquerda, direita. Você vai girar a bolinha e vai colocar para o lado, para o outro, para frente, para trás. E aí vai mexer aqui. Vamos aprender a regular o espelho. Você tem que olhar ao longo da rua, tá? Essa partezinha aqui, ó, você tem que enxergar o final da rua. O que geralmente a galera faz é colocar o espelhinho mais para baixo, para dar aquela roubadinha na hora de estacionar. E aí quando você olha o final da rua, tá aqui em cima aqui, ó. Então você vai imaginar o espelho como se ele estivesse aqui, ó, nessa altura. Outro erro comum, enxergar, ó, tudo isso aqui, ó, da lataria do carro. E aí você só tem apenas isso aqui, ó, de todo o espelho para enxergar a rua. Vamos apagar aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar apenas 2 dedinhos. E aí você vai ter tudo isso aqui, ó, para enxergar a rua. Depois que você estiver no nível mais avançado, você vai diminuir isso aqui. Você vai deixar menos. Mas por que que eu não posso ver tanto o carro? Vou simular aqui para ficar mais fácil. Você está vendo que tem um ângulo de visão que eu tô aqui, ó. Estou aparecendo. Eu ainda apareço. Eu ainda estou do lado, certo? Ó, vou andar para frente. Eu estou isso aqui de distância. Agora, isso, um braço de distância. Agora, imagina se tivesse assim. Ó, vou virar só um pouquinho. Aqui, só isso. Você está me vendo? Está me vendo? Não me vê mais. Agora só vou andar para frente. Olha onde eu estou. Só vou andar para trás. Ó. Vou dar um passo para o lado. Quanto mais você enxergar, estou ao lado. Vamos conhecer o cofre do motor. Abre ali, ó. Puxa aquela alavanquinha ali, ó. Aí, show de bola. Vamos lá para frente. Aqui você procura ferrinho para empurrar para cima ou para o lado. Aqui é apenas uma noção para você conhecer os componentes aqui do cofre do motor para diminuir a chance de você passar algum perrengue e não saber o que é cada coisa. Então vamos começar aqui com a bateria. Ela apenas tem a função de armazenar a carga para dar partida no motor. Aqui é onde você vai colocar água. Esse aqui é o reservatório dos guichos e aí você vai conseguir utilizar o limpador. Essas partes aqui são do gás, que esse veículo ele é adaptado para gás. Aqui é o módulo do carro. Quando você gira a chave no primeiro estágio, ele faz a leitura com vários sensores espalhados e ele te dá um retorno no painel. Está tudo ok. E aí se você der a partida e ficar uma luz acesa, ele vai mostrar ali onde que está o defeito. Esse reservatório branco aqui, ele é o reservatório do fluido de freio. Então aqui vem a especificação do fluido que ele tem que usar. E ele tem um marcador de máximo e mínimo. Já estão vendo aí na tela. Aqui é onde fica o filtro de ar. O ar é coletado por aqui, passa pelo filtro para não contaminar a câmara de combustão. Deixa eu dar a volta. Esse veículo é um veículo de 4 cilindros, então significa que ele tem 4 bicos injetores, né? Injeta o combustível e aí o cilindro vai trabalhar. Aqui é onde se coloca o óleo do motor. Ideal dar uma olhada de vez em quando você não tem uma borra branca, que aí você sabe que o óleo está passando para outro lugar que não deveria. Vareta do óleo. Você vai pegar um papelzinho, vai limpar, vai espetar novamente no lugar até o final, vai puxar e aí você vai dar uma olhada para ver o nível. O nível tem que estar dentro dessas marquinhas aqui. Se ele estiver abaixo do mínimo, grande risco aí de prejudicar o seu motor. Se ele estiver acima também. O que geralmente algumas pessoas
querendo ganhar um dinheiro de maneira errada fazem. Faz de conta que o seu motor, lá embaixo, tem um reservatório grande, que é chamado de cárter. Mas faz de conta que é como se fosse uma bacia. Quando você desliga o seu carro no final do dia, todo aquele óleo vai escorregar e vai lá para aquela bacia. Então, quando você tira essa vareta aqui, ele está encostando lá no final da bacia e mostrando quanto de óleo tem lá embaixo. O carro, no plano, no freio, ele vai mostrar a quantidade real de óleo que tem no motor. O carro, quando ele já funcionou, quando ele está quente ou quando você já rodou, esse óleo que estava lá embaixo, naquele cárter, naquela bacia, já se espalhou para todos os lugares que precisam. Então, quando ele medir o nível e mostrar para você, na sua frente, o nível vai estar abaixo do normal. E aí ele vai conseguir te convencer que precisa completar o óleo. E aí ele vai te vender um frasquinho de óleo sem necessidade. Essa é a primeira dica. Escuta, nível do óleo do motor somente com carro frio, lugar plano. Aqui é o fluido da direção hidráulica. Em outros veículos não tem direção hidráulica, ou o veículo é de direção elétrica. Reservatório do partida frio. Então, quando você for ligar o seu veículo, ele vai puxar o combustível daqui para dar aquela primeira partida. Se você só abastecer gasolina no seu carro, você não precisa colocar combustível aqui no partida frio, porque ele já injeta a gasolina direto. E aqui você coloca uma gasolina de boa procedência, uma gasolina aditivada, uma premium. Esse camarada aqui, o reservatório de expansão, onde guarda o líquido de arrefecimento, vou falar bonito, que vai fluir por dentro do motor para ajudar no resfriamento do motor. Não é que o motor vai ficar frio, porque a temperatura ideal do motor é 90 graus Celsius. Mas ele vai ajudar a manter a temperatura ideal do motor, fazendo trocas em determinados momentos do líquido que está circulando ali dentro. Então eu liguei o carro, tem um líquido circulando aqui, a temperatura dos 90 graus Celsius, que geralmente é a temperatura média de um motor, nunca abre isso aqui com o motor quente. Você tem uma liberação da válvula termostática e aí o líquido volta para cá e circulando para dentro do motor. Geralmente ele tem uma coloraçãozinha vermelha. Não posso colocar água aqui. A água ela é corrosiva, ela prejudica o motor do seu veículo. Aqui você pode botar, se for água, tem que ser desmineralizada. Fala de novo. Não, tá escrito aqui na tela aqui. Água desmineralizada e com um aditivo. Para que serve esse aditivo nessa água? Para dissipar o calor. Dica, pega essa. Lembra do camarada que pediu e te induziu a completar o óleo? Ele vai fazer a mesma coisa com isso aqui. Ele vai mostrar para você que o nível está baixo. Mas lembra que eu falei do reservatório, que está circulando tudo quanto é lado, então realmente o líquido não está mais aqui, está espalhado por aqui? É dessa forma que ele vai apontar para você e vai falar assim, ó, tá vendo? O nível está baixo. Por quê? O líquido já está circulando em outros lugares. Quando você desligar o veículo, ele volta para cá. E aí o que ele faz? Ele mostra para você, te convence te mostrando, aí você vai estar lá, sentadinha dentro do seu veículo. O que ele vai fazer? Vai lá na sua porta mostrar o frasco fechadinho, abrir na sua frente e vem aqui e começa a completar. Até aí tudo bem. Então ele vai abrir aqui, ó, do jeitinho dele, que ele sabe que aqui está em alta temperatura, mostrou para você e começa a completar aqui. Só que aí, como você está lá dentro, o único momento que você está vendo é o líquido caindo e você acredita que está sendo depositado aqui. Só que em um determinado momento ele vem com esse líquido e faz assim, ó. Já foi um. Nossa. Pega outra garrafinha, leva lá para você, abre na sua frente, você vai ver o lacre, tudo bonitinho. Puf, e faz assim, ó. E uma parte ele vai jogar fora. Não se contentando em ter vendido desse jeito, ele vai pegar mais uma cheia, vai abrir na sua frente, lá na sua porta, vai vir e vai fazer isso aqui, ó. Coloca mais um pouquinho aqui, ou então, ó, sobrou essa, tá? Aí ele vai fechar, vai entregar na sua mão e vai falar assim, guarda lá na mala do carro, quando você precisar você já tem. E aí você, agradecida ou agradecido, vai falar assim, caramba, ele foi honesto que ele poderia ter usado tudo, mas não, ele deixou só
Ele me entregou. Meu Deus. Só que o que ele queria era quantidade de vendas daquele determinado produto para ele bater a meta dele. Quer testar o seu posto? Leva o seu carro na manutenção e depois que você tiver com a manutenção em dia bem recente, o cara pedir para olhar, você pede para olhar e você olha do lado dele. Porque tem gente que pega aqui o óleo, faz assim na mão e diz que o óleo tá ruim, na mão. A tecnologia, nanotecnologia do dedo dele é maravilhoso. Que absurdo. Que pessoa maliciosa abusando das pessoas que não sabem. Pois é. E aí, turma, esse profissional, se pode se dizer profissional, ele bateu a meta dele. Então vocês pegaram essas duas dicas simples, tá? Para não gastar com o óleo do motor. É importante deixar a manutenção em dia também, né? Me ajuda. É só ler o manual, pergunta para o mecânico, deixa a manutenção em dia. E essa do fluido, do radiador, né? O aditivo ali. Essa, quando eu vi, nossa. Eu fiquei chocada. A pessoa não tem como ver porque cai embaixo do carro. Então, assim, fiz com água para vocês verem. Agora eu não caio no golpe. Mas acontece. Galera, vocês já perceberam que cada aula vai ter um ourozinho entregue. E aí, como eu falei, eu estou treinando do zero ao avançado. Então, se inscreva e acompanhe e pratique também o que vocês irão aprender para vocês também evoluírem, tá? E a gente tem um trânsito mais seguro aí para nossas pessoas. Fechou? Então, valeu! Vamos subir?